Oi, meus amores! Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou trazer para vocês uma técnica muito maravilhosa, eu amo ela, é o semi-cut. E é um semi-cut super atendimento, super social, que vocês vão amar. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Eu não trouxe a técnica de pele ainda, então curte, comenta, compartilha com as amigas esse vídeo, que em breve terá vídeo de preparação de pele. Então curtam hoje esse passo a passo bem didático, bem explicadinho desse cut crease. Todos os produtos estão bem explicadinhos no vídeo, eu coloquei todos os produtos, aliás, quase todos nós temos para venda na nossa lojinha, tá? E eu fico muito feliz de trazer esse conteúdo para vocês. E lembrando, deixa o seu like, comente, compartilha, fala o que tu quer ver aqui no canal que eu vou trazer para vocês, tá? Super beijos! Eu vou usar esse corretivo aqui da Maquiê, esse é o Caramelo, e um pincelzinho, esse aqui é o P36 da Makeup. Eu gosto de utilizar na pálpebra um corretivo que seja do tom da pele da modelo. O que eu mais uso é o Caramelo, mas se for uma pele muito mais branquinha ou mais morena, a gente muda o corretivo. A sobrancelha eu deixo por último, então posso chegar bem pertinho da sobrancelha, dando toquezinhos. Vou pegar um pouquinho mais pro outro lado. Tem um pouquinho de diluidor nesse meu corretivo, porque o corretivo da Maquiê é um pouquinho mais seco, mas é bem pouquinho, porque eu não gosto da minha pálpebra tão molhada. Feito isso, a gente pega uma esponjinha e dá toquezinhos para deixar tudo bem uniforme. Como a pele tá pronta pra gente poder fazer os olhos, eu tenho que usar essas esponjinhas. É o ideal, eu gosto mais. Ok. A gente vai fazer uma técnica que eu gosto bastante, que é o cut crease. É um semi-cut. Nessa técnica, eu vou utilizar batom para começar. Esse é o batom Atrevida da minha coleção. E eu vou utilizar o batom como primeira base da minha sombra. Então, eu vou fazer 3 pontinhos no olho da cliente. Ponto externo, meio e cantinho, tá? Eu faço uma base. E agora, eu coloco um pouquinho aqui na minha mão, que se eu precisar eu tenho. Vou pegar um pincel, esse aqui é o 130 da Dye Makeup, que ele é um pincel lápis. Vou pegar um pouquinho de produto e agora eu vou fazer a união desses 3 pontos. Eu começando a minha base de tudo com batom, a minha sombra, ela fica mais intensa. Eu consigo um esfumado um pouquinho mais intenso. Eu não preciso vir com tanto produto depois de sombra. E eu posso abusar da minha criatividade. Pensa que a gente tá usando marrom, mas eu poderia tranquilamente botar qualquer cor de batom que eu tenho. Um rosa, vermelho, enfim. Apliquei. Limpo meu pincel numa toalha. E dou uma esfumadinha de leve nas minhas bordas. Tá bem clarinho esse batom, tá tudo bem. Pensa que é um batom forte, então já tem que escolher um tom um pouco mais forte. Agora, eu vou mudar o pincel. Eu vou pegar um pincel um pouquinho maior. Esse aqui é o 136 da Dye Makeup. Só para o meu esfumado ficar um pouquinho mais aberto. Limpo novamente o meu pincel na toalhinha e esfumo. Como eu tô lidando com um produto molhado, eu não vou fazer o outro lado, eu já vou continuar nesse ladinho e depois eu vou pro outro olho, para não correr o risco de secar muito esse meu batom. Agora eu vou utilizar
um tomzinho de sombra. Eu vou usar esse tom de sombra marrom mais quente para aplicar em cima do batom. Que daí eu vou ter uma intensidade muito maior com o batom embaixo, porque eu tenho uma sombra molhada, como se fosse uma sombra líquida. Ó o meu movimento, são batidinhas. Vou pegando várias vezes produto e pouquinho produto. E muitas vezes, para não correr o risco de cair na pele. Tem algumas pessoas que têm muito medo de fazer a pele antes e depois o olho. Se você selar muito bem a sua pele e ir pegando pouquinho produto por vez, não vai ter perigo de manchar aqui embaixo. E vou entrando agora com o movimento vai e vem pro cantinho interno. Essa aqui é uma base de um esfumado para fazer 1000 maquiagens, não é só o cut crease. Eu posso fazer um smoking opaco, um smoking com brilho. Então é uma base para mim, uma construção para mim fazer muitas coisas. Aqui dentro eu não tô aplicando sombra, porque não tem necessidade, porque é um cut crease, então não tem necessidade de aplicar sombra. Depois eu me preocupo em esfumar bem essa bordinha, agora eu só tô me preocupando em dar intensidade para esse tom de marrom. Essa é uma das maquiagens que eu mais gosto, eu acho ela muito linda, então por isso que eu trouxe ela como primeira maquiagem aqui pro canal, que é um semi-cut. Só que claro que o cut, ele não é uma maquiagem que dá pra aplicar em todo o olho, nem todo mundo vai ficar tão bem de cut. Não precisa ter um espaço de pálpebra enorme, e tem um espaço de pálpebra bem grande, fica muito bonito, porém, se tiver um espaço de pálpebra menor, mas que o olho seja um pouquinho mais lisinho, melhor. Eu vou pegar outro tomzinho de sombra, esse tomzinho aqui mais claro, mudei o meu pincel, agora eu tô com o pincel 135 e eu vou começar a esfumar a minha borda externa. Peguei um pouquinho mais de produto e agora eu posso até sair um pouquinho pra fora, dando uma leve alongadinha no meu esfumado. Movimento vai e vem, e tá muito leve esse meu movimento, gente, é muito importante. Vejam que nesse momento eu nem tô encostando na pele dela, minha mão tá solta no ar, porque agora é leveza. Se eu vier aqui a calcar e fizer isso aqui, eu vou marcar demais e não vou conseguir tirar as marcações. Quando eu fizer delineado ou cut, passar batom, sobrancelha, aí sim eu preciso chegar encostando aqui na pele dela, porque daí são traços precisos. Já chego alongando, ó. Vou trocar o pincel, pegar o 136 de novo. O tom um pouquinho mais escuro, com o movimento só de arrastar, eu já vou puxando aqui pro final. Isso aí. Depois eu vou pegar um pincelzinho de blush e eu vou unir um pouquinho do meu contorno com esse alongado. Vai ficar algo bem social. Quando eu trabalho uma maquiagem um pouquinho mais dramática, aí sim eu posso puxar um pouco mais intenso, mas a gente vai fazer esse cut mais social. Vou pegar um pincel limpinho, sem nada, só para esfumar aqui. Eu gosto de deixar a sobrancelha por último justamente por isso, porque daí eu consigo, ó, chegar em cima da sobrancelha sem problema nenhum. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado.
Então agora eu vou pegar essa paletinha de sombras da Ruvias, essa sombra eu vou usar ela como contorno. Pincelzinho de blush, esse é da Love Beauty. E o que eu vou fazer? Eu vou aplicar ele no final da minha sombra, unindo com o meu contorno, para o meu alongado se integrar com a minha pele. E vai esfumando. Eu já fiz isso do outro lado também. O meu esfumadinho tá pronto. Como eu disse, através desse esfumado, a gente tem 1000 possibilidades. Eu posso aplicar esse marronzinho em todo o olho e vir aqui com um brilhinho. Eu posso aplicar todo marrom e ter uma maquiagem bem chique, fica lindo. Então, é só a gente usar criatividade. Agora, eu vou vir com esse corretivo para fazer o meu recorte, que é o Snow da Maquiê. Pincelzinho, eu uso esse aqui, que é meu pincel de estimação, eu falo, é o 185 da MAC. Tem que ser um pincel de precisão, tá? Eu tenho esse aqui que é meu preferido, mas tem vários de muitas marcas. Da Makeup, Ico, Macrylan, enfim. Ele tá levemente diluído, tá? Não muito. Eu aplico na minha mão, tiro o excesso de produto. Geralmente, para fazer o recorte do cut, algumas pessoas pedem, aplicam aqui, né, na pálpebra móvel, pedem para a cliente olhar lá em cima e aonde carimbar é. Dá para ser assim? Dá. Eu faço também de outra maneira. Eu aplico esse corretivo um pouquinho acima da pálpebra móvel da cliente. Pode abrir o olho lá. Então, eu vou ver aonde é a pálpebra móvel dela. Marquei. Fiz uma marcação. Pode fechar. Bem sutil. Agora, eu vou fazer uma marcação mais certeira. É um semi-cut, então não é todo o olho, tá? Então, é só metade. Eu faço uma primeira marcação. Se eu achar que eu posso subir mais, eu subo um pouquinho mais. Esse cut que a gente vai fazer hoje é um cut bem atendimento, tá? Rápido de fazer e que dá pra fazer em muitos tipos de olho. Depois é só usar criatividade se quiser aquele cut mais artístico. E aí eu venho carimbando. Com produto pro restante. Como a pálpebra dela é bem lisinha, acaba se tornando até mais fácil de fazer. Então, no cut, sempre procurar uma pálpebra um pouquinho mais lisinha, porque senão esse recorte de vocês não vai ficar tão lisinho. Eu não peguei mais produto. Eu vou vir mais ou menos até a metade, então é como se fosse uma meia lua. E aí, aqui no ponto alto da sobrancelha é quando começa a dar uma descidinha. Aí, eu vou preenchendo. Por isso, a importância de não precisar vir com sombra aqui no meio do olho antes. E agora, eu nunca venho até o final com corretivo. Eu pego uma esponjinha e esfumo esse corretivo, para ele se integrar com a minha sombra. E aí, eu tenho um cut bem atendimento. Delicado, com o meu tom de marrom mais escuro. E eu vou aplicar aqui no final. Para fazer uma união com o meu corretivo. Tô com o tom mais escuro ainda. Esfumadinha com esponja. Deixa eu ver assim. Isso aí. Temos um semi-cut. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado.
Então, fiz a mesma coisa do outro lado. Vou pegar o tom mais clarinho que eu tinha usado na borda e vou entrar com ele aqui no meu semi-cut. Um pouquinho mais diagonal. Um pouquinho. Já vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Trabalho um pouquinho mais diagonal. Ok. Agora, na parte onde tem o corretivo, eu posso entrar ou com uma sombra ou com um pigmento. Eu vou entrar com um pigmento. Esse aqui é o pigmento 28 da minha coleção. Ele é muito parecido com o Vanilla da MAC. E eu vou aplicar ele em toda parte do corretivo. Só tenho que tomar cuidado nas bordinhas para não ultrapassar. Qualquer coisa a gente troca de pincel. Esse aqui é o pincel 158 da Dali, mas eu posso pegar um pouquinho menor para não ter perigo desse pigmento ultrapassar a minha linha. Eu venho em cima do marrom para criar um degradê. Não precisa colocar cola, porque esse pigmento é como se fosse uma sombra, cintilante. Então, não tem por que vir com cola. Troquei o pincel, peguei o pincel 157, se eu não me engano, para chegar bem pertinho da minha borda. Toquezinhos. No cantinho interno eu não entrei com pigmento, porque eu quero colocar uma sombra bem branquinha ali dentro. Aí vem jogando em cima do marrom. Olha como fica delicado. Aí, o que eu vou fazer? Vou usar essa paletinha aqui, a diamante da minha coleção. Vou pegar esse tom bem branquinho. E eu vou aplicar aqui no cantinho interno, pra gente ter um ponto de luz. Olha que bonito que fica. E aí, com o mesmo pincel, eu venho com um pouquinho do pigmento. Só para criar uma mescla entre eles dois. Então, agora eu vou pegar o tom mais escuro de sombra que eu utilizei, um pincel de precisão, esse é o 171. E eu vou dar uma marcada um pouquinho mais intensa aqui no meu cut. Eu tô por trás da modelo, para minha mão ficar apoiada, tá? Então, sempre que eu tiver traços precisos, a minha mão precisa estar apoiada. Então, ela tá apoiada na testa dela. Limpo. Vou esfumar aqui um pouquinho. Até se tu borrou um pouquinho o teu pigmento, agora é a hora de corrigir ele. Isso vai deixar o teu cut mais bonito. Agora a gente vai fazer a raiz dos cílios dela. Eu vou usar esse delineador da Inglot, é um delineador preto. Coloquei um pouquinho de diluidor. Pincel é o 130. Opa. Pincel é o 130 da Dai. Eu vou aplicar esse pretinho, esse delineador,
em toda a raiz dos cílios. Esse é um delineado bem fácil de fazer, para quem tem olho que treme, pele madura. Agora eu acabei de limpar meu pincel, tá? Então ele é muito fácil de fazer, porque ele não marca. Isso aqui vai ser a caminha para o meu cílio postiço. Então agora eu vou esfumar esse delineador. Limpo de novo meu pincel para tirar o excesso de produto. E agora de baixo para cima eu vou arrastando. Agora eu vou entrar com uma sombra preta. Essa aqui é a Blackout da Urban Decay. E eu vou esfumar. Primeiro eu vou selar esse preto. E depois eu esfumo ele um pouquinho. Cuida para não sair da raiz dos teus cílios com o preto. Pode dar uma leve puxadinha, mas é uma leve puxadinha. E agora eu volto com a minha sombra marrom. Primeiro marrom que eu usei no olho, que é um marrom um pouquinho mais forte. E dou uns toquezinhos para integrar esse preto com o restante. Porque ele é para ser uma coisa muito sutil. Então, agora os dois olhos já estão com a parte de cima feita, a gente vai ir para a parte de baixo antes de dar continuidade na parte de cima. Eu vou usar essa pastinha da Catherine Hill, que é um clau marrom. É o mesmo pincel que eu usei na parte de cima, eu vou aplicar dentro e fora da linha d'água. Eu vou utilizar marrom porque é bem atendimento, mas eu poderia utilizar o delineador preto também, tá? Isso é a parte de baixo, tem que ter uma conversa com a cliente para ver o que ela gosta, o que ela não gosta. Porque às vezes ela se estranha muito com o preto, por isso eu uso marrom. Limpei o meu pincel, preciso esfumar essa pastinha. Eu poderia ter vindo até com batom aqui embaixo. Aí, às vezes, se a cliente é um pouquinho mais ousada, dá pra fazer uma parte de cima que nem a gente fez, bem clássica. E na parte de baixo botar um batom coloridinho, um azul, sabe? Um verde, fica legal também. Às vezes, se não quer tão verde, tão azul, bota um marrom ou preto e por cima passa sombra. Aí a sombra colorida não vai ficar tão intensa. Eu ainda tô esfumando sem nada de produto. Agora eu vou trocar o meu pincel. Vou pegar o mesmo marrom que a gente utilizou em cima. Esse aqui é o M907 da Macrylan. Ele é um pouquinho mais fofinho. E vou aplicar em cima e na borda dessa pastinha. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o escuro embaixo aumenta o olhar. Mas ele tem que ser bem esfumadinho. Ele não pode ficar uma linha bem retinha marcada, ele tem que esfumar bem. Sem medo de descer. Agora eu vou pegar o marrom mais claro. E vou esfumar um pouquinho mais para baixo. Volto com o marrom mais escuro. Vai e vem. Tiro o excessinho. E agora, eu posso vir com a minha sombrinha branca que eu usei no canto interno e descer bem pouquinho com ela, para criar um pontinho de luz aqui. Agora a gente vai aplicar o cílio postiço. Vou aplicar esse aqui da minha coleção, que é um cílio um pouco mais premium. Cílio postiço, vocês têm que conversar com a cliente de vocês. Eu gosto de aplicar cílio postiço em todo mundo, mas eu converso lá desde o início, já quando eu tô preparando a pele,
sobre o que ela gosta, o que ela não gosta, qual é a ocasião dela. A gente tem que ver o tamanho do olho dessa cliente, para ver que tipo de cílio a gente vai colocar para não tapar toda a maquiagem. Então, a primeira coisa que a gente faz é medir o cílio, então ver aonde precisa cortar. Eu sempre corto o cantinho externo. Nesse caso, precisa cortar um pouquinho. Vou cortar. Eu gosto de fazer a parte de baixo antes do cílio, que daí agora ela vai ficar com o ninho fechado enquanto eu tô fazendo a sobrancelha. Eu uso a cola de cílio da Atelier Paris, é a minha preferida. Gosto muito. Ela cola super rápido, eu vou mostrar aqui pra vocês quanto de cola que eu coloco. Coloquei um pouquinho de cola aqui na minha mão e vou aplicar aqui no cílio postiço. É bem pouquinho que eu aplico na raiz dos cílios. E aí eu já posso vir e colar bem rente à raiz dos cílios dela. Eu coloco o cílio postiço. Se tiver lacrimejando, não vai colar, tem que esperar secar. Eu geralmente maquio a cliente mais deitadinha. Ela tá de pé porque a gente tá gravando um vídeo. Só que quando a cliente tá lacrimejando muito, eu coloco ela sentadinha nessa posição, porque daí se tiver alguma lágrima, ela vai descer e não vai subir pro olho. Pode abrir o olho. Já abre pra ver se tem alguma coisa grudadinha, se tiver já desgruda. Na sobrancelha, eu vou aplicar primeiro uma máscara na sobrancelha. Se eu vejo que tem necessidade de entrar com sombra ou pastinha, eu entro depois. Então, eu vou pentear a sobrancelha da minha cliente, bem levinho. Agora tá super em alta a sobrancelha, um pouquinho mais bagunçada, mas tem que conversar com a cliente pra ver se ela curte a ideia. Às vezes só com o gelzinho a sobrancelha já fica bonita, não precisa entrar com sombra. Eu vou limpar um pouquinho na minha toalha esse aplicador. E agora eu vou aplicar também do outro lado. Se você vê que ela tá com muito pelinho aqui embaixo, antes de começar a maquiagem, já tira alguns pra facilitar a tua vida. Eu vou entrar com um pouquinho de sombra. Poderia deixar assim? Poderia. Eu vou entrar com um pouquinho de sombra. Essa aqui é a paletinha Jaspe da minha coleção. Pincelzinho 118 da Dai. E eu vou aplicar uma sombrinha. Do meio pro final. Na parte inferior. E aí depois eu só vou subindo com essa sombra. Eu gosto muito de aplicar pastinha também, só que fica bem intenso, então a gente tem que gostar. Ou no caso, tipo assim, não tem quase pelo, então a pastinha é o melhor caso, porque daí a sombra às vezes não vai pigmentar muito. Ó, nesse lado ela tem um pouquinho menos de pelo aqui embaixo. E se quiser, já pode dar uma alongada. Eu não vou desenhar na parte superior, porque eu quero que os pelos fiquem um pouquinho mais bagunçados.
Agora, para dar um acabamento, eu vou entrar com um pouquinho do corretivo Snow, que eu usei para fazer o recorte. E eu vou aplicar do meio pro final da sobrancelha. Para deixar o ponto alto mais intenso. Mas, muito cuidado ao fazer isso, para não estragar o teu esfumado. Sombra branquinha ou com o próprio pigmento que eu usei aqui embaixo. Eu vou entrar com o pigmento, o número 28. Eu vou aplicar ele no ponto alto. Como eu tenho o corretivo bem clarinho aqui, ele vai pigmentar super, e aí onde tem sombra, ele vai esfumar. Primeiro, eu super pigmento. E aí, depois eu vou descendo, esfumando. Mas, se não quiser aplicar nada abaixo da sobrancelha, poderia ter deixado como tava, que tava lindo também. Dá pra fazer de diversas formas. Agora eu vou voltar com um pouquinho de delineador preto, só pra dar um acabamento bem na raiz dos cílios. Eu vou aplicar máscara de cílio somente no cílio dela para fazer a união com o postiço. Eu utilizo um pincelzinho assim, que é o 190 da Dai. Eu apliquei a máscara no pincel e aí agora eu venho aplicando no cílio dela, enquanto vai fazendo a união com o postiço. Feito isso, a gente vai dar um acabamento agora no contorno. Vou pegar um pouquinho mais dessa sombra e vou puxar a minha sombra pro meu contorno, bem de leve. Posso aplicar também, se eu quiser, um rosinha como blush. Aí eu vou pegar esse iluminador aqui da paletinha Jasp com o dedo mesmo e vou retocar alguns pontos. Aí eu já esfumo em cima do meu contorno e blush. Feito isso, a gente vai para a parte dos lábios. Nos lábios, hoje eu decidi que eu vou aplicar um lápis. Esse é um lápis da Kryolan, é um tonzinho de bege. E eu vou mostrar como eu aplico o lápis para ele ficar legal no lábio da cliente. Então, a gente faz um desenho no lábio dela. Não precisa ser perfeito, e eu já vou mostrar para vocês por que que não precisa ser perfeito. Agora, eu vou pegar um pouquinho de diluidor, um pincelzinho de lábio, e eu vou aplicar em todo o lábio, esfumando
o meu lápis. E aí ele não vai ficar marcado. E aí se tu borrou um pouquinho também, ó, você vem desenhando com o próprio diluidor. Ó, eu consigo deixar até mais bonitinho. Nossa. E eu vou aplicar no centro do lábio. Então essa é a proposta que eu tenho para vocês de uma maquiagem, um cut social, que pode ser usado em atendimento, diversas cores, depois vocês podem usar da criatividade de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado.